Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa aula. Senhor Deus, obrigado pelo dia do Senhor, obrigado pela manhã que o Senhor nos concede graciosamente, um dia gostoso de adoração, de reunião do Teu povo, e apesar dos nossos sofrimentos e dores, na Tua presença há plenitude de alegria, e na Tua destra delícias perpetuamente. E é isso que nós queremos desfrutar nessa manhã, apesar de tudo, encontrar refrigério em Ti, Senhor. E a Tua palavra é consolo para nós, ainda que seja dura e difícil, mas a Tua palavra é o meio que o Teu Espírito usa para consolar a Tua igreja. É isso que pedimos essa manhã, que o Senhor nos console, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos oriente pelos caminhos, pelas veredas direitas da justiça, por amor do Teu nome. Assim oramos com gratidão e com esperança, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, os irmãos que participam do nosso grupo estão sabendo do falecimento do irmão Paulo, mas eu acho que os presbíteros no final terão uma palavra, sobre o nosso irmão. Vamos para a aula. Nós já tivemos a primeira parte sobre o problema e o perigo da divisão na igreja. Nós já tivemos um início falando da parte, a gente poderia dizer assim, a parte positiva, quando Deus nos ensina sobre a unidade na igreja. Nós vimos então na aula anterior sobre a unidade na igreja, como ela glorifica e agrada ao Senhor e garante vida e bênçãos sobre o povo eleito. Vocês se lembram que nós estudamos o Salmo 133. Nós vimos ali os detalhes a respeito do que Deus orienta o seu povo e o que Ele espera do seu povo, como Deus se agrada e acaba por fim abençoando o seu povo quando o povo vive em união. Estudamos então isso no Salmo 133. Vimos também que a unidade da igreja reflete a unidade maior, que é a unidade da Trindade. As três pessoas da Trindade estão unidas no sentido de expressarem a sua glória, primeiramente de se satisfazerem, e depois então de expressar a sua glória à criação. Deus mostra através dessa unidade, o exemplo, Ele dá o exemplo de como Ele espera que o seu povo, não que o mundo criado, como nós sabemos, jaz no maligno, mas o mundo, o povo eleito é um povo que deve, por ordenança divina, estar unido e representar assim a unidade maior. A igreja expressa de uma forma menor a unidade maior da Trindade. Deus ama então quando os seus filhos vivem em união, e o apóstolo então roga por isso. O apóstolo Paulo faz um rogo no capítulo 4 de Efésios, que nós vimos também na aula anterior, na primeira parte desse estudo sobre o perigo da divisão na igreja. Então esse foi o resumo da aula anterior. Agora nós veremos o que desagrada a Deus de fato. É a divisão na igreja, isso desagrada a Deus. E também veremos um dos focos desse problema. Qual é um dos focos desse problema? Os que promovem contendas ou discórdia entre irmãos. Nós vamos estudar sobre isso. Esse é um dos pontos, dentre outros, mas é o que está ao nosso alcance como igreja, como membros de uma igreja, para poder resolver esse problema. Então Deus nos dá o caminho, nos mostra na sua palavra como nós, como igreja, podemos trabalhar em prol da unidade e eliminando o foco de discórdia, de contendas. Como eu, pessoalmente, e como membro de uma igreja coletiva, de um coletivo, de um todo, posso ser útil nesse sentido. Uma coisa que a gente precisa guardar em nosso coração é o seguinte, que em momentos de intensa... Vocês aqui estão enxergando aqui a parte de baixo? Dá para enxergar? Em momentos de intensa perseguição e hostilidade,
a igreja sempre se manteve viva por causa de sua unidade. Ah, mas não é porque Deus protege? Sim, Deus protege porque ama a unidade. Uma vez que há discórdia, Deus retira a sua mão protetora e entra com a disciplina para que ninguém venha trazer discórdia dentro da igreja, ok? Então, a igreja sempre se manteve viva por causa da unidade. O rebanho de Cristo precisa estar unido contra o seu verdadeiro inimigo. Nós não somos inimigos uns dos outros. O nosso verdadeiro inimigo é o sistema diabólico e o seu próprio imperador, Satanás. Nós estamos guerreando contra esse exército. Na igreja não pode haver fogo amigo. Não pode haver combate ou uma guerra civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra interna dentro de uma própria comunidade. Isso não pode existir dentro da igreja. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos estudar então Provérbios, como eu pedi para vocês lerem, estudarem, meditarem, Provérbios 6, do versículo 12 ao versículo 19. Abram comigo suas Bíblias. Versículo 12 a 19. O texto de Provérbios diz assim: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Ponto. Essa é a primeira parte. Segunda parte: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Terceira parte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Irmãos, quando Salomão escreveu isso, inspirado pelo Espírito de Deus, ele estava mostrando o que dentro de um reino, como o reino dele, o que poderia trazer discórdia e derrota para o povo eleito, para o povo de Israel, para o povo em que ele estava liderando. Então ele está instruindo o povo de Israel, o povo, poderíamos dizer o povo de Deus, claro, embora nem todos de Israel sejam israelitas, como dizem Romanos, né? Nem todos os que estão dentro de uma igreja são crentes, né? Então a gente percebe que ele está mostrando aqui como que você pode identificar aquele que é o foco do problema que está dentro do povo de Deus, Então ele começa a descrever alguém que ele Salomão denomina homem de Belial. O que significa homem de Belial? Ou quem é o homem de Belial? De acordo com as escrituras, o termo Belial, do hebraico Belial, transmite a ideia de algo maligno, indigno ou imprestável. É a mesma coisa, porque Provérbios usa muito esse termo, né, de reforço em alguma declaração, em alguma afirmação, o termo de reforçar. Então, quando ele fala o homem
de Belial, o homem vil, lá no início do capítulo 1, ele está querendo dizer a mesma coisa, ele está querendo reforçar. Esse homem de Belial é um homem vil. O que é um homem vil? É um homem sem valor, é um homem inútil. Inútil no sentido de beneficiar a coletividade. Israel, o povo eleito, o povo de Deus, ele é inútil, ele não faz nada que seja proveitoso para aquela comunidade, ok? Então esse é o homem de Belial. Esse termo também foi utilizado para qualificar pessoas iníquas, pessoas perversas, de caráter ou essência maligna e desprezível. Presta atenção, aqui ele não está querendo dizer que o homem de Belial, ou como é muito mais utilizado nas Escrituras, filhos de Belial, não quer dizer que eles são filhos de alguém ou de alguma coisa. Está dizendo que eles são originalmente maldosos, malignos. Eles têm a essência maligna. É isso que significa o homem de Belial, não é? São pessoas iníquas, perversas, e o seu caráter vem de dentro, a sua essência. Ele tem uma natureza desprezível e maligna. O que é que você consegue então já definir aqui? Que é uma pessoa que nunca se converteu, que não provou a novidade de vida que há em Jesus Cristo, trazendo para a nossa dispensação, não é? Trazendo para o nosso tempo, é uma pessoa que não se converteu. Só que, como alerta nosso mestre Salomão, ele está na igreja, ele está no meio do povo. Por isso ele é perigoso. Se ele não estivesse fora, ele não traria tanto problema, ok? Então ele está no meio do rebanho. Veja bem, não existe nas Escrituras nenhuma ocorrência do termo Belial de maneira personificada ou como um nome próprio, identificando uma entidade ou um ídolo. Presta atenção, não existe essa passagem, embora às vezes nós nos confundamos, né? Ah, Belial é uma entidade, é um ídolo, é um deus pagão. Não é. O termo Belial simplesmente qualifica pessoas, só qualifica. Quando fala assim, filhos de Belial, é a mesma coisa que estar falando filho da maldade, filho da perversidade, filho inútil, que não presta para nada, filho imprestável, ou que não traz nenhum benefício para ninguém. É isso que o termo quer dizer. Então não é uma divindade, né? Embora 2 Coríntios 6,15, Paulo use o termo, já nas versões mais modernas, Paulo já não usa mais o termo Belial. Ele diz assim, que unidade ou que comunhão há entre Cristo e Belial. Já nas versões modernas, 2 Coríntios 6,15 já diz assim, que união há entre Cristo e o maligno. Ali parece que Paulo está querendo dizer que é uma entidade, Belial, mas não, o termo Belial quer dizer a maldade, entre Cristo e a maldade, entre Cristo e Satanás. Nós podemos de alguma maneira personificar, porque os que são filhos da maldade não são filhos de Deus. E se não são filhos de Deus, são filhos de quem? João define, né, que existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. 1 João fala muito sobre isso. Então é claro que por raciocínio você chega a essa conclusão. Já que não são filhos de Deus, são filhos do diabo e vão para o mesmo lugar do pai deles, né? Então esse é o ponto que nós precisamos entender. Então, a expressão filhos de Belial define pessoas de natureza maligna, que não foi transformado em sua essência, não nasceu de novo. Então é uma pessoa de natureza maligna, de caráter perverso, de índole inútil. É uma pessoa que não presta para nada, ou só presta para fazer mal para os outros.
Veja então que é um assunto bastante sério, porque esse tipo de gente infiltra-se na igreja. É uma das maneiras que Deus permite para purificar o seu povo, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, Deus permite que o joio cresça no meio do trigo até o tempo da colheita, e Ele não deixa que ninguém tire o trigo fora da hora, porque pode cometer injustiça. Pode cometer injustiça e cortar o trigo em vez de cortar o joio. Então o Senhor permite, para quê? Para a sua glória e para a purificação da igreja. De alguma forma essas pessoas serão usadas por Deus para levar para fora outros iguais a ele. E o joio, uma vez cortado, ele será eliminado de uma maneira segura no tempo de Deus. No tempo de Deus. E o homem de Belial carregará pessoas para fora do povo de Deus, porque Deus exige que sua igreja seja pura e santa, e coisa perversa nenhuma permanecerá no seio da igreja, dentro da igreja. Então Deus usa essas situações, não é? Bom, vamos lá então, analisando o texto então de Provérbios 6, de 12 a 19. Como eu disse, a primeira parte do versículo 12 ao versículo 14, nós temos a descrição do homem de Belial. O que nós vemos aqui no homem de Belial? Observe que seus olhos, a primeira coisa que ele fala é que, perdão, é a segunda coisa, né? Mas vamos começar aqui. Os olhos, ele olha para onde ele olha, o que e como ele olha de uma maneira maligna. Sempre o que vem de dentro, tudo que vem do coração é o que se expressa, e é a maneira com que ele observa o seu mundo, de uma maneira maligna, de uma maneira onde se as coisas não estão do jeito que ele quer, ele não enxerga de bom grado aquilo, nada lhe agrada. Ele começa a observar o mundo, e o que ele olha, ele nunca olha as coisas do jeito correto e de uma maneira que seja positiva, por assim dizer. Sempre ele olha de uma maneira maligna. Então, os olhos dele, ou seja, o que ele olha e a maneira como ele olha, sempre são malignas. Aí as suas mãos, ou seja, o que ele faz, o que ele produz, o que ele executa, como ele presta serviço para os outros, sempre também de uma maneira, a gente pode dizer assim, com segundas intenções, dissimuladamente. Ele está trabalhando em prol de si mesmo, não em prol dos outros. Ele nunca olha para a coletividade, mas ele só tem os olhos voltados para si. Consequentemente, ele executa o que as suas mãos mandam de acordo com a sua vontade. Ele não se incomoda com os outros, ele não tem essa sensibilidade. Também os seus pés, por onde ele anda por caminhos tenebrosos. Aqui não é propriamente o andar com os pés, não é? Mas porque que decisões ele toma? As suas decisões são decisões duvidosas, sempre voltadas para si mesmo, e nunca pensando no bem coletivo. Ele sempre está pensando em si mesmo, ok? Que mais? E também o seu coração, ou seja, coração aqui abrange mente, pensamentos e vontade. Tudo isso, sua mente, seus pensamentos e sua vontade, ou seja, os seus planos, sempre são egocêntricos, sempre estão voltados para si mesmo. E ele não tem condições ou capacidade de olhar para o outro. Ele não consegue olhar para o outro. E ele não consegue, consequentemente, olhar para a necessidade alheia. Só ele tem necessidades. Consequentemente, ele executa o que é mal. Muitas vezes encoberto.
muitas vezes dissimuladamente, com uma capa de bondade em cima da malignidade do coração perverso, de uma natureza de Belial. É assim que muitas vezes a pessoa, o homem de Belial, ele se apresenta, né? Então Salomão começa a descrever aqui, né? Ele arranha com os pés, ele faz sinais com os dedos, tudo ele usa para o mal, para maquinar o mal, e assim ele semeia contendas. Muitas vezes ele não semeia contendas diretamente falando mal de pessoas, mas ele faz isso de acordo com o seu falar ou o seu agir, e consequentemente ele angaria pessoas da sua mesma índole para lhe prestarem serviço. Vocês se lembram quando Absalão se posicionou contra o pai dele, Davi, e ele na entrada da cidade, ele começava a dizer assim: povo, vem aqui que eu vou julgar a sua causa, eu também sou filho do rei, posso julgar, não só meu pai. Se você tiver uma causa que meu pai não resolveu, vem até aqui, eu vou resolver. Vem aqui que conversa comigo, dou um jeito. Absalão se posicionou dividindo, tipo assim: se meu pai não fez o que você queria, vem cá, eu vou dar um jeito, eu faço o que você quer. Dentro do mesmo reino, na mesma casa, havia essa duplicidade de direção, ou não havia unidade. Absalão promoveu isso, filho de Belial. A gente precisa entender assim. Então ele promove às vezes de maneira bonita, lógico. É difícil alguém conseguir adeptos se ele se apresentar como de fato ele é. Ele precisa se apresentar encoberto. É assim que o homem de Belial age e faz. Então Salomão está dizendo aqui, ele é um perigo. Versículo 15, perdão, ainda aqui dentro de 12 a 14. Isto é, um homem perverso está em sua totalidade voltado para o mal. Ele é ímpio, pervertido e mau. Em sua essência, o homem de Belial leva o DNA da malignidade. Nós não estamos dizendo aqui que nós não vamos ter problema entre nós como irmãos. Muitas vezes nós caímos em um momento de egocentrismo, um momento em que nós às vezes discordamos uns dos outros, e nós às vezes debatemos, mas nós nos perdoamos, e nós continuamos a caminhar juntos em prol da unidade geral, não olhando para mim, não olhando somente para o ego, para o eu, mas nós nos quebrantamos e dizemos: é verdade, fica melhor eu abrir mão da minha vontade, para que a vontade do povo e o bem do povo esteja acima de mim. Acontece dentro da família, quando uma esposa ou um marido, um dos cônjuges, tem dificuldade em aceitar alguma decisão que não lhe agrada, mas pelo bem da família, pelo bem dos filhos, pelo bem do casamento, a pessoa abre mão e mantém a unidade, mantém o casamento vivo. Isso é saudável. Então isso não significa, não qualifica essa pessoa como uma pessoa filha de Belial, porque ela está proposta a resolver o problema e é humilde o suficiente para dizer assim: eu não tenho certeza se a minha vontade é melhor para a coletividade. O que eu não quero é que a minha vontade prevaleça sempre. O filho de Belial quer que a sua vontade prevaleça sempre, por isso ele não consegue preservar a unidade. É impossível preservar a unidade com esse tipo de caráter. Ok? Então, em sua essência, o homem de Belial leva o DNA da malignidade. Não existe uma parte de seu corpo, ou seja, como Salomão descreve aqui, a sua totalidade, desde do primeiro fio de cabelo da cabeça até a ponta do pé, que ele raspa no chão, que arranha no chão. Todo o seu corpo, ou a sua existência completa, não tem nada que seja voltada para o bem do próximo e para a honra do Senhor. Nada, nada.
Por isso então, Deus trata de uma forma muito severa e às vezes a gente não olha para isso. A gente passa por esse versículo 15, né? Atenta para os versículos de 12 a 14, depois de 16 a 19, mas a gente não vê o versículo 15. Se a gente observar o versículo 15, a gente toma então a gente consegue observar a seguinte coisa: Deus odeia esse tipo de gente. Por quê? Porque ele diz: pelo que sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Ah, legal, beleza, vamos para o versículo 16? Não vamos não. Nós precisamos nos deter aqui e entender assim: se Deus odeia desse jeito, eu também odeio. Se Deus abomina a ponto de não ter cura para esse tipo de gente, então eu também abomino. Eu também preciso aprender a odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Se Ele ama a unidade, então alguém que está promovendo a discórdia, eu tenho que rejeitá-lo. Eu preciso tomar uma postura diante de alguém que quer disseminar discórdia na igreja. Irmãos maduros, crentes maduros, precisam saber discernir entre o bem e o mal. Precisam saber discernir entre a dissimulação e a verdade. Precisam acolher fatos verdadeiros e legítimos para tomar suas decisões, suas posturas. E somente a verdade bíblica nos dá segurança de estarmos tomando a decisão correta. A decisão correta. Então vejam, o fim dele é destruição repentina e inevitável. Inevitável porque ele nunca muda. A essência dele não foi transformada. Se não houver arrependimento e transformação de vida, se não houver de fato, de verdade, um arrependimento legítimo e um abandonar essa postura, não há cura. E o seu fim... A gente estuda tanto Hebreus, né? O seu fim é ser queimado. Também. Versículos 16 a 19, então, ele vai detalhar mais. Salomão agora afirma que Deus tem total desprazer, chegando a abominar as práticas do homem de Belial. Ele começa relatando os olhos. Em primeiro lugar, olhos altivos, aí no versículo 16. O que são olhos altivos? Olhos altivos são soberbos, são pessoas soberbas. O que é uma pessoa soberba? É uma pessoa cheia de si mesma. Não cabe mais nenhuma opinião de fora. É uma pessoa cheia de si mesma. É uma pessoa que é autossuficiente. Ela não precisa da igreja. Mas ela está lá por algum motivo que nós, escuso, né? Algum motivo que nós não entendemos. Mas ela está lá. Projeto de Deus. Não sei responder. Mas está lá. Mas ela não precisa do corpo. Ela não precisa ela é autossuficiente. Esses olhos altivos significam que essas pessoas desprezam o Senhor, desprezam autoridades, desprezam as necessidades alheias e desprezam os feitos dos outros. Essa pessoa enxerga os outros sempre de maneira inferior a ela mesma. Eu estou bem, eu estou correto, eu estou certo e nunca peco. Os outros sim, eu não. É uma pessoa soberba, inchada em si mesma. Não sabe pedir perdão, não sabe se arrepender, não sabe voltar atrás e deixar aquela atitude, aquele pecado. É uma pessoa soberba, olhos altivos. Segundo ponto aí que Deus abomina, segunda atitude do homem de Belial, a língua mentirosa. O que significa a língua mentirosa? São pessoas que não andam na luz. Andar na luz não é andar somente na luz do Evangelho, mas é viver a verdade.
é viver a verdade, é não estar se envolvendo com as trevas, com a mentira. Andar na luz é ao contrário de viver nas trevas, como diz João, que eles amaram as trevas e odiaram a luz, por isso não se achegaram a Cristo. Então, a língua mentirosa é aquela pessoa que não tem problema nenhum em falar a mentira e, consequentemente, ela vive a mentira que ela conta para os outros. Aquilo já virou um hábito. Um crente, quando mente, ele é um mentiroso? Não, ele é um pecador que de vez em quando ele comete aquele pecado. Mentiroso é uma pessoa que tem na sua índole uma vida de mentira. Ele só transmite mentira, vivendo e falando. Uma pessoa que comete, por exemplo, um crente que comete adultério, ele é um adúltero? Não, se ele se arrepender e voltar à sua esposa e deixar aquele pecado, ele não pode ser qualificado como um adúltero. O que é um adúltero? Um adúltero é uma pessoa que vive na prática daquele pecado de adultério. Entenderam? Então, vez por outra, a gente cai na mentira também, mas nós nos arrependemos e voltamos para Deus. Então isso não é andar na mentira. Não somos filhos da mentira, somos filhos da luz, diferente do homem de Belial. Terceira atitude dele: mãos que derramam sangue inocente. O que significa derramar sangue inocente? Quer dizer que alguém que sai dando tiro ou facada nos outros? Não, não é isso. Não podemos olhar para a maneira, de forma literal para aquilo. Não é isso. Mãos que derramam sangue inocente significam que são homicidas no sentido de odiarem a seu irmão. A Bíblia é clara, o Senhor disse, e João refere isso, que aqueles que não amam a seu irmão são homicidas. Quem não ama a seu irmão. O que é amar o seu irmão? Amar o seu irmão é entender que ele está junto com você para que você o sirva. Amar uma pessoa não é somente em sentimentos e dizer assim, olha, só com a boca, né? Ah, como eu amo você. Ah, como eu amo você. Ah, como eu amo você. E nunca ter nenhuma atitude de servir aquela pessoa que você tanto diz que ama. São atitudes. Quem não faz isso, na palavra de Deus ou na vida da igreja, é um homicida. Ele derrama sangue inocente. Por quê? Porque ele não está interessado nos outros. O homem de Belial não está interessado na vida alheia. Ele está interessado em si mesmo. Essa é a índole do homem de Belial. Quarta atitude do homem de Belial: o coração que trama projetos iníquos. O que significa isso? Como já vimos lá no início, as qualificações desse homem de Belial, versículo 14: em todo tempo maquina o mal, todo tempo maquina o mal. Aqui ele repete: coração que trama projetos iníquos, ou seja, é uma mente que só pensa maldades e trama o mal dos outros. Só isso que ele faz. Vamos correr um pouco mais. Meu horário está passando. Pés que se apressam a correr para o mal. Ele tem o desejo profundo de fazer o mal sem refletir. Apressar aqui quer dizer que ele não reflete. Por quê? Porque ele é inconsequente. Para ele, não importa as consequências, desde que a vontade dele seja feita. Ele não pensa, corre para o mal. Ele tem pressa em fazer aquilo, mesmo sem refletir. Ele não pensa, ele vai. Desde que a coisa saia do jeito que eu quero, assim que o homem de Belial pensa, eu corro para o mal, inconsequentemente. Sexta atitude:
Testemunha falsa que profere mentiras. Ele é capaz de mentir sobre outrem para incriminá-lo injustamente. Tá? Ele é capaz de montar um tabuleiro de xadrez muito bem pensado, muito bem elaborado, porque a sua mente trama aquilo, maquina aquilo o tempo todo, e consequentemente o próximo passo é testemunhar contra essas pessoas, as pessoas que estão atrapalhando os seus projetos iníquos, né? Então ele é capaz de mentir sobre outrem para incriminá-lo injustamente. Sétima, essa é a top 7, né? O que semeia contendas entre irmãos. Ele dissemina fofocas que causam divisões entre amigos ou entre pessoas ligadas. Ele tem influência. Geralmente o homem de Belial é influente. As pessoas pouco dão ouvidos para algumas pessoas que não têm muita participação numa coletividade muito efetiva. Porém, e geralmente o homem de Belial, ele é uma pessoa influente, uma pessoa, entre aspas, confiável. Então as pessoas dão ouvidos a ele, tá? Ele é influente e promove discórdia entre irmãos ou entre líderes e liderados. Seu alvo nunca é a edificação. Por isso, então, essa sétima atitude do homem de Belial é especialmente rejeitada por Deus, porque cria discórdia dentro de sua própria família. Deus ama a união, mas odeia a divisão. É isso que nós temos que combater, o foco de divisão. Sempre lembrando que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra as hostes espirituais do mal. Mas que nós precisamos tomar atitudes dentro de uma comunidade para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, como Paulo diz. Eu rogo isso a vocês. Mateus 12, veja o mesmo princípio usado por Jesus. Mateus 12, de 25 a 32. Eu não vou ler o texto todo, eu selecionei alguns versículos para a gente ir mais rápido. Jesus diz assim, Mateus 12, de 25 a 32. Jesus diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Não tem o meio termo, né? Ou é por mim, ou é contra mim. E se você não está comigo, juntando comigo quem? Com o povo de Jesus Cristo. Se você não está juntando comigo, você está espalhando. Não há um meio termo. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O contexto aqui é o seguinte: os judeus chegaram para ele e falaram assim: você expulsa demônios pelo poder de Belzebu. Jesus diz assim: se eu estou a favor de Belzebu, se eu uso o próprio poder de Belzebu para expulsar Belzebu, então a casa está dividida, né? Que bobagem que vocês estão falando aí. Mas ele está mostrando então que esses homens que não ajuntam com ele, que não creem no poder do Espírito Santo, que Jesus, no Espírito de Cristo, que operou a expulsão dos demônios, esses que não juntam com Cristo, espalham, e não têm unidade com Ele. E esse pecado, o pecado de não ter unidade com Jesus Cristo, não tem cura. Ele diz que esse pecado nunca será perdoado. A blasfêmia, esse tipo de blasfêmia, nunca será perdoado. Ok?
É isso que nós precisamos entender. Então a gente percebe por que Deus usa, o Espírito Santo usou o versículo 15 lá do capítulo 6 de Provérbios para dizer que não há cura para esse tipo de gente. O homem de Belial não tem cura e será destruído repentinamente. A igreja madura precisa entender isso. Os crentes maduros precisam entender isso. É tempo de crescimento, de amadurecimento, de saber discernir quem é quem. É tempo de botar o pé em um lugar seguro para mim e para minha família, e não num lugar onde há dúvida e divisão. Nós, como cristãos, precisamos aprender que a igreja não é um conto da carochinha, onde tudo dá certo e tudo vai bem. A minha família não é assim, a sua família não é assim, as nossas famílias juntas não são assim, e a nossa igreja não é assim. Não corre tudo bem o tempo todo, sempre tem alguém para melecar a coisa. Precisamos de maturidade. E não é porque é ICCG. Se você for para qualquer outra igreja, também tem. E se não tiver, quando você for para lá, você vai levar. Você vai levar Covid para lá. Então concluímos que o Deus Trino tem total aversão aos que tentam destruir a unidade de sua igreja. Ele abomina a todos os que promovem discórdia entre seus filhos. Ele abomina isso. Deus esmagará repentinamente estes. Quem são estes? Os homens de Belial, que promovem discórdias entre seus filhos, sem que haja escape, sem que haja cura. Provérbios 6:15. Sem que haja cura. Só que tem uma coisa: ainda que esses tentem, não conseguirão. Por quê? Porque Jesus disse assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo nunca será destruída. O joio será eliminado, mas o trigo, nenhum grão se perderá. Os malignos, os filhos de Belial, serão destruídos, mas os eleitos, nenhum se perderá. A igreja é vitoriosa, não é que será, ela é vitoriosa. Ainda que estes maquinem o mal da igreja, maquinem o seu mal, o meu mal, o mal da comunidade, ainda assim, Deus preservará a sua igreja. Novamente a frase de João Calvino, nós vimos isso na outra aula, né? Vamos repetir: a igreja será sempre libertada das calamidades que lhe sobrevêm. Vamos ler juntos, desculpa, vamos começar de novo? Vamos ler juntos? Perdão. A igreja será sempre libertada das calamidades que lhe sobrevêm, porque Deus, que é poderoso para salvá-la, jamais suprime dela sua graça e sua bênção. Aleluia. Eu quero deixar um questionário aqui. A irmã Marcela e o Bernardo vão distribuir para vocês um questionário para você levar para casa. Se a irmã Marcela precisar de ajuda, alguém ajuda ela, por favor. Você vai levar para casa um questionário para você se autoanalisar. Será que eu estou andando pelos caminhos do homem de Belial? Então, há uma sugestão aqui de um seminarista, vocês vão receber aí para levar para casa, eu vou ler rapidinho para a gente encerrar. Perguntas simples para nos autoavaliarmos, propostas pelo seminarista Marcelo Ceião, da IPB. O Danilo que está distribuindo. Então, a primeira pergunta: você tem sido submisso a Deus e à liderança que Deus constituiu sobre você? Pergunte a si mesmo. Ou melhor, você tem respeitado os seus pais, patrões, gerentes, supervisores, coordenadores, professores, pastores, presbíteros, diáconos e os mais velhos? Responda para você mesmo. Segunda pergunta: você acha que tem feito coisas mais relevantes que os outros? Você é melhor que os outros? O que você faz é melhor? Ou só você faz e os outros não? Ou só você que está agindo aqui?
Só você que é útil, os outros são todos inúteis? Qual é a sua motivação em fazer o que faz? Terceira pergunta: você está atento à necessidade do outro que está ao seu lado? Isto é, sua maior prioridade na vida é você mesmo e seus planos? Ele sugere inclusive uma segunda coisa aqui para você analisar isso aqui. Sabe, uma coisa que eu achei bastante interessante. Você quer julgar se você está sendo útil para os outros mais do que a si mesmo? Olha a fatura do seu cartão de crédito, vê se você está gastando mais com você ou com o outro. Interessante, né? Quarta pergunta: você tem conversado muito sobre o quê? O que você fala? Falando mal ou bem das pessoas, dos líderes, da família, da comunidade, etc. Além disso, o que você tem ouvido e digerido? Será que o que você ouve faz bem para o seu coração? Será que aquilo, olha o texto de Provérbios 18:8 afirma aqui: as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Aqui não, olha só, sabe para quem são doces bocados as palavras do maldizente? Para nós. Nós temos uma mancha no nosso coração que muitas vezes é gostoso ouvir falar mal de alguém. Você deixa aquilo entrar para dentro do seu coração, aquilo trabalha no seu coração e daqui a pouco você compra aquela briga. Você está falando assim: vou matar esse cara também. Você compra aquela mentira muitas vezes, porque é doce. Quinta pergunta: você tem planejado fazer o bem ou sua mente tem sempre maquinado fazer o mal? Ou exemplo: como destituir fulano do seu cargo? Como derrubar aquele gerente, aquele colega de trabalho, aquele pastor, aquele ministro de música, etc. Você tem planejado isso no seu coração? A gente, quando está na época de eleição, a gente sempre deixa claro uma coisa: não façam boca de urna, não promovam ninguém e nem denigram ninguém, nunca. Por mais que você não vá votar em alguém como presbítero ou como diácono, nunca faça ou leve para frente a sua ideia. Nunca. Guarde com você, examine com Deus e vote em que você quer, mas não influencie os outros. Nunca. Ah, mas eu só estou contando um fato. Analise o seu coração, irmãozinho, irmãzinha. Analise se é isso mesmo. Ah, eu só estou contando uma verdade. Qual o objetivo? O que você quer com isso? Quer denegrir alguém? Muitas vezes pessoas que estão servindo a igreja de uma maneira ou outra, limitada, claro, falha, mas estão lá. Não transmita a ideia falsa para ninguém daquilo que você tem de alguém. Você está, mesmo que a sua ideia seja até justa e verdadeira, não transmita de uma maneira que queira influenciar alguém. Lógico, se você quer prevenir alguém contra alguém que você tem certeza absoluta que ela é uma pessoa que está projetando malignidade contra a igreja, nós precisamos alertar como Paulo faz. Ele diz lá em suas cartas, ele fala assim: olha, tome cuidado com fulano e ciclano, tome cuidado com Alexandre o latoeiro, porque ele me fez muitos males. Lógico, mas tome cuidado com isso. Olha só, uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes: quem faz do seu aliado, quem é o seu aliado? Você sabe quem é o seu aliado? Quem é o seu aliado? O seu aliado é o seu irmão que congrega com você. Ele está reunindo com você. Ele não tem as mesmas ideias que você, mas ele é um soldado que está do teu lado, ele é seu aliado. Quem faz do seu aliado um inimigo, faz do seu inimigo. Quem é o inimigo? Você sabe quem é o verdadeiro inimigo ou não? Satanás. Satanás é o seu inimigo.
Quem faz do seu aliado um inimigo, faz do seu inimigo, faz de Satanás o seu aliado. Você está do lado dele. Você está do lado dele. Vamos agora encerrar e falar juntos esses versículos. Leiam comigo. Vamos ler em voz alta esses versículos de Efésios 4, de 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Senhor Deus, que essas verdades não fujam do nosso coração, mas que nós possamos nos examinar a nós mesmos, que nós possamos dessa aula reter o que é bom, e aquilo que o Senhor tocar em nossos corações, que tenhamos coragem, que sejamos homens e mulheres de fibra, a ponto de nós nos emendarmos, a ponto de nós nos arrependermos, e a ponto de nós não desejarmos mais viver semelhantes ao homem de Belial. Ajuda-nos a promover a unidade e a odiar a discórdia. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.